Aeroperu, voo 603. Voando às cegas. Em 2 de outubro de 1996, o voo Aeroperu 603 saiu de Miami, nos Estados Unidos, com destino a Santiago, no Chile, com escala em Lima, no Peru. A aeronave envolvida era um birreator Boeing 757-A200, número de série 25489, fabricado em novembro de 1992. Esse B757A23A, de prefixo N52AW, caiu, matando todas as 70 pessoas a bordo. E esse acidente aqui, Tiziano, é mais um daqueles que entram no rol do fator humano. Em 2 de outubro de 1996, logo após levantar voo, a tripulação observou os instrumentos básicos de voo apresentavam um comportamento errático e relataram o recebimento de mensagens contraditórias do computador a bordo, tais como proporção do leme, stall, excesso de velocidade e a proximidade do solo. Em seguida, declarou a emergência e pediu um retorno imediato para Lima. Confrontado com a falta de instrumentos de voo e advertências contraditórias constantes do computador de voo, alguns válidos e outros não, e acreditando que eles estavam em altitude segura, o piloto Eric Schreiber, de 58 anos, piloto veterano que tinha quase 22 mil horas de voo, e o primeiro oficial David Fernandes, de 42 anos, que tinha 8 mil horas de voo, decidiram retornar a Lima. Como era noite e sobrevoavam o Oceano Pacífico, não havia referências visuais, enquanto o altímetro de altitude indicava aproximadamente 9.700 pés, 2.960 metros, a altitude real era muito menor. O controlador de tráfego aéreo instruiu uma tripulação de outra aeronave, um Boeing 707, para decolar e ajudar a guiar o Boeing 757 de volta ao solo. Mas antes que pudessem decolar, o 757 bateu a ponta da asa na água, cerca de 25 minutos após a declaração da emergência. Os pilotos lutaram com os controles e conseguiram ganhar altitude novamente por 17 segundos. Too low terrain. 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 ¿Qué hacemos con Estamos impactando en agua. Dale, Merida. Too low terrain. 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 Nos vamos a invertir. Mas em seguida a aeronave caiu investida na água. Todos os 9 membros da tripulação e mais 61 passageiros morreram. Os pilotos, confusos pelas advertências contraditórias, só notaram os avisos de proximidade ao solo, GPWS, quando já estavam a menos de 2.500 pés, ou seja, 760 metros, da superfície do oceano, de acordo com o relatório do acidente. Foi um acidente que por muito pouco não foi evitado, mas cara, que beleza, de noite não tem como ver o horizonte, né? Tudo escuro, ó, alarme de velocidade errado, altitude errado. Mas, por exemplo, a velocidade, eu acho que um piloto experiente, pelo barulho do motor, eu acho que ele sente a velocidade que tá, né, cara? Um piloto que conhece a aeronave, até pelo barulho do motor, ele sente a velocidade. Mesmo que os instrumentos dando errado, não, cara, a gente tá em velocidade e tal, pelo barulho do motor, pela força, cara. Será possível que não seja capaz de sentir? Eu acho que sim. Mas já pousar aí é mais complicado, porque o avião podia entrar em stall, né? E cair de barriga. Eu acho que é aquela questão, né? O nervosismo acaba deixando o cara sem conseguir raciocinar direito. Eles se viram os instrumentos tudo doido, cheio de apito na cabine. Se os instrumentos estavam errando, o fator humano também
Iria errar, doido, né? mancha, fica- Confiou nos instintos. Não, é muito fácil a gente falar daqui nessa tarde ensolarada. Do que lá na hora do foguete mesmo, de pegar pra capar. Partindo agora para as investigações do acidente, o principal investigador peruano de acidentes, Guido Fernandes Lanas, o tio do copiloto David Fernandes, houve algumas reservas sobre o potencial conflito de interesses, mas o investigador nomeado pelo NTSB, Richard Rodrigues, determinou que Fernandes poderia investigar adequadamente o acidente. E aí, né, Tiziano, a gente vê aí um cara aí, tio do cara, que vai investigar aí o acidente aí de uma das vítimas aí, que era o copiloto. Cara, é uma situação bem delicada, hein? Eu não sei se seria capaz de investigar um acidente que um sobrinho meu estivesse envolvido. A gente sempre ouve essa questão de conflito de interesse, essas coisas, mas ninguém mais, ninguém menos do que um familiar mesmo com aquela sede de justiça para investigar a morte de um ente. Porém, tem aquela questão, né? Você acaba meio no calor do momento, querendo achar um culpado, pode até apontar uma causa errada, né? Cara, esses pilotos aí, os últimos momentos dele devem ter sido muito complicado, principalmente quando eles se deram conta que a ponta da asa tocou nas águas do oceano e que, na verdade, eles estavam bem próximos de colidir com a água. Felizmente foi sobre o oceano, imagina se fosse sobre cidades, alguma coisa do tipo. Cara, o que foi que levou esse avião a ficar maluco desse jeito? Isso aí a gente vai saber já já. Depois do intervalo. As Forças Armadas do Peru recolheu os destroços flutuantes depois que as autoridades peruanas pediram ajuda à Marinha dos Estados Unidos, que forneceu equipamento para localizar os destroços submersos e as caixas pretas da aeronave. O Ministério do Transporte e das Comunicações da Direção-Geral dos Transportes Aéreos, DGAT do Peru, concluiu que o relatório final e a fita adesiva havia sido esquecida, obstruindo os 3 tubos do piton na parte inferior da fuselagem, depois de realizada uma limpeza da aeronave, levando às indicações erráticas dos medidores de velocidade. O funcionário Eleutério Chacaliasa havia esquecido de remover as fitas adesivas depois da limpeza. Infelizmente, erro humano, né? Mas como eu estava falando contigo antes das gravações, né, aqui nos bastidores, cara, foi falta de check-in, cara. Claro que a gente sabe aí, nessas investigações, que o supervisor dele estava doente, não foi trabalhar nesse dia. Parece que outro funcionário também aconteceu alguma coisa aí, não deu. E o piloto, o capitão da aeronave, que sempre faz a vistoria também da aeronave, também não conseguiu enxergar esse adesivo. Só que o piloto ainda tem um atenuante aí dele aí, que assim, né, o adesivo ficava na parte de cima da aeronave, então era bem complicado para ele ver na vistoria. Caramba, realmente foram todos os indicativos para que o acidente ocorresse mesmo. Realmente foram várias pessoas ficando doentes, vários atenuantes mesmo que favoreceram esse fatídico acidente. Os tubos de piton são vitais para a operação de praticamente todos os instrumentos de voo de uma aeronave, que fornecem dados aerodinâmicos básicos, tais como velocidade aérea, altitude e velocidade vertical, não só para os pilotos, mas também para os computadores da aeronave, que fornecem funções adicionais, tais como avisos de que se aproxime de níveis perigosos. O bloqueio desses dispositivos é um dos poucos modos comuns de falha que resultam em falha total de vários instrumentos de voo básicos, como é tal considerado como uma das falhas mais graves que podem ocorrer dentro dos sistemas da aviação. O projeto da aeronave não previu um sistema de tampas de manutenção para os tubos. Tais tampas são comumente empregadas na aviação para bloquear o acesso a componentes críticos quando a aeronave está operando, geralmente são de cor brilhante, e levam bandeiras, que podem ter marcas de remoção antes do voo. Em vez disso, a concepção da aeronave e o respectivo procedimento de manutenção exigiam a utilização de fita adesiva para cobrir os pitons. Tiziano, e como resultado, os instrumentos de voo básicos transmitiram dados falsos de velocidade e altitude. Como a falha não estava em nenhum dos instrumentos, mas sim no sistema de apoio ao voo, comprometeu assim a redundância das informações, causando dados errôneos do altímetro, que também foram transmitidos ao controle de tráfego aéreo em Lima, que estava tentando fornecer aos pilotos dados de voo. Isto conduziu a confusão extrema na cabine, porque os pilotos receavam que alguns dados
altitude poderiam correlacionar corretamente com os dados do altímetro quando os outros dados fornecidos pelo controle de tráfego aéreo não concordaram. Cara, aí é uma situação complicada. O avião, ele estava recebendo dados errados, por causa que estava tampado por esse adesivo, e consequentemente repassava esses dados errados ao controle de tráfego, que esse repassava de volta aos pilotos também, óbvio, erradamente. Realmente é uma casa assim que a gente lendo, assistindo, vendo, falar, a gente acha assim uma coisa mesmo impossível de achar que poderia acontecer, mas aconteceu, né? E aparentemente é uma coisa que pode acontecer novamente. Pode, cara. Fator humano sempre, enquanto existir um humano por ali, pode sim acontecer. Esquecer um adesivo e ser responsável por diversas mortes assim é complicado, né? Embora os pilotos estivessem conscientes da possibilidade de todos os instrumentos de voo fornecerem dados imprecisos, a correlação entre os dados de altitude dados pelo controle de tráfego aéreo, aqueles altímetro provavelmente agravou mais ainda a confusão, contribuindo para a dificuldade, os numerosos alarmes da cabine, o sistema gerou, causando ainda mais conflito entre a tripulação e os instrumentos. Essa falta de consciência situacional foi revelada pela transição do gravador de voz na cabine. O fato do voo ocorrer à noite sobre a água, não dando assim aos pilotos quaisquer referências visuais, também foi identificado como um fator importante. Liquidação judicial. Após o acidente, a Aeroperu mudou o número de seu serviço noturno Miami-Lima-Santiago, voando com o Boeing 757 para o voo 691. O incidente do voo 603 contribuiu para a falência da companhia Aeroperu, que já estava enfrentando dificuldades financeiras e de gestão. A Boeing assumiu a culpa por não ter treinado os agentes para lidar com esse tipo de emergência, o que teria sido evitado desligando o computador de bordo e voando com instrumentos analógicos. Finalmente, em 2006, a Boeing pagou uma compensação substancial. Em novembro de 1996, Mike Edson, um advogado de Miami, disse em uma entrevista que muitos dos passageiros sobreviveram ao impacto inicial, mas afogaram-se depois. Edson representou 41 passageiros e tripulantes em um processo, alegando que o fabricante da aeronave, a Boeing, assumiu a responsabilidade pelo desastre, já que a empresa deveria ter previsto o uso indevido de seus produtos. A ação foi arquivada contra a Boeing em um tribunal federal em Miami em 1997. Segundo a denúncia, os erros de voo foram causados por manutenção descuidada pela Aeroperu e negligência de design defeituoso da Boeing. Por sua vez, argumentou que não tinha culpa e que a responsabilidade pelo acidente era do funcionário que não removeu a fita adesiva dos tubos do piton. Responsabilizou também o piloto por não ter notado que a fita adesiva não havia sido removida durante a sua verificação visual. Richard Rodrigues, do NTSB, disse que era compreensível que o Schreiber não encontrasse a fita adesiva porque o trabalhador da manutenção tinha usado uma fita comum, em vez da fita brilhante e colorida como deveria supor. Além disso, Rodrigues disse que os tubos de piton estavam bem acima do solo, portanto Schreiber não poderia ter visto a fita obstruindo os tubos contra a fuselagem. Após extenso litígio, as partes concordaram em transferir o processo contra a Boeing e a Aeroperu para um tribunal em Santiago, para a determinação dos danos. Os réus concordaram em não contestar a responsabilidade no Chile. Em 13 de dezembro de 1999, as famílias dos passageiros mortos receberam a maioria das indenizações resultantes de um acidente aéreo fora dos Estados Unidos, pagas por uma transportadora peruana, com uma média de cerca de $1 milhão por vítima. O episódio Voando às Cegas da série Mayday, Aircraft Investigator Air Emergency, declarou que a maneira como o acidente resultou no afogamento dos passageiros foi responsável pela aceitação dos acordos. Chacaliasa foi condenado no Peru por homicídio negligente, mas nenhum outro funcionário da Aeroperu foi condenado. Guido Fernandes criticou a decisão, argumentando que Chacaliasa era relativamente sem instrução. O acidente foi apresentado no episódio Voando às Cegas de Mayday e também foi reapresentado no especial do Mayday. Quem está pilotando a aeronave? Tiziane, que lamentável, hein?
70 pessoas perderem suas vidas por um adesivo de, sei lá, 5 centavos. Tiago, a gente vê aí a questão da... Até praticamente eles acabam até meio que afirmando que o funcionário em si não tinha muita instrução para fazer aquele serviço. E para que contratou o cara? Pois é, cara, logo mais cedo eu até tinha dito, pô, esse funcionário ele deve ter conhecimento. Pois é, no texto que a gente acabou de ler ficou claro que ele não tinha conhecimento. Dá aquela impressão que você pega o cara que é um mecânico de automóveis e bota para remendar um avião. Cara, não tem como. Não é a velho, mesma coisa. E o Aí você supervisor faltou por motivo de doença. Não, cara. Não é aquela questão, cara. O supervisor falta, não tem alguém que fica no lugar do supervisor para verificar. Aí quer dizer que se faltou um, não tem outro para substituir ali. Lembrar Então, também que lidando com vidas humanas, né? na investigação ficou claro que a aeronave poderia ter o sistema de computação desligado e os pilotos poderiam pilotar a aeronave de modo analógico. É a falta do treinamento mesmo. Essa questão da falta de treinamento ficou muito bem clara, mas é aquela velha história. Eu acho que isso nunca vai acontecer. E quando acontece, por que eu não me preparei para isso? Pilotos assim, né, sendo confundido por diversos alarmes errôneos, misturou aí por ser noite. Porque se tivesse sido dia, eles teriam tido alguma chance. Dá para se orientar melhor. Parece que é todos os fatores que contribuíram para que esse acidente acontecesse, né? Parece que era algo que tinha realmente que acontecer. É meio que bizarro. E é isso aí. Mais um episódio de Mayday, desastres aéreos aí, se foi aí. E 70 vidas perdidas de forma lamentável. Podia ter sido evitado. Com certeza esse é o acidente mais besta que eu já vi até então, né, nessa série Mayday.